Amém? Glória a Deus. Sentado como estamos, vamos abrir a palavra do Senhor. No livro de Provérbios de Salomão, Provérbios capítulo 18, verso 20 e 21. Eu vou ler em duas traduções para fixar o versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Em outra tradução diz, aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Recline a tua cabeça, eterno Deus e bondoso Pai. Te louvamos pela tua palavra, Deus. Pedimos que nessa manhã, como o Senhor sempre faz em todos os cultos, em todos os lugares, abra a porta da palavra, da revelação. Fala ao teu povo que o Senhor compraste pelo preço do teu precioso sangue, o sangue do Filho da tua obediência. Nos edifica, ó Deus, na manhã desse dia, nos traz uma palavra que venha, ó Deus, marcar, que venha, ó Deus, impactar todo o ano de 2023, ó Deus, e todos os anos até a volta do teu Filho amado Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Eu quero pregar nesta manhã, subalterno ao tema, comendo do fruto da palavra ou do fruto dos lábios. Amém? Diga à pessoa que está próxima a você, comendo do fruto da palavra ou do fruto dos lábios. Amados, a vida e a morte são os dois extremos da existência humana. Porque tudo começa na vida e tudo termina na morte, nessa vida terrena. Claro que depois da vida terrena existe uma outra vida eterna, que para aqueles que têm uma aliança com Deus será eterna ao lado de Jesus, e aqueles que não têm uma aliança com Deus será separado eternamente de Jesus. Mas nessa vida terrena, a vida e a morte são os dois polos. Assim como existe no globo terrestre polo norte e polo sul, nós temos a vida e a morte. Mas quem escreveu esse texto, você conhece muito bem, o sábio Salomão, filho de Davi, escreveu esse livro entre o ano de 1015 a 975 a.C. Então tem 3.000 e poucos anos, é um bom tempo. Mas essa palavra é tão viva agora, e ela permanece porque é palavra de Deus, é palavra inspirada pelo Espírito. E para que você tenha uma consciência maior que foi inspirada pelo Espírito, Salomão, quando sucedeu Davi, pós-morte de Davi, ele subiu a Gibeon, segundo o texto que está em 1 Reis 3:4, e lá no monte mais alto que havia em Israel, ele sacrificou 1000 holocaustos. A palavra holocausto quer dizer sacrifício da vítima inteira, ou seja, o animal inteiro. Ele sacrificou 1000 animais ao Senhor, como ato de dizer ao Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu quero a bênção do Senhor no meu reinado. Foi o primeiro ato de Salomão. E por fruto desse sacrifício, por isso que é importante, hoje nós oferecemos a Deus não sacrifício de animais, porque os animais representavam o Cordeiro de Deus que havia de vir. Jesus já veio e já morreu. Então, quando nós vimos aqui, em nome de Jesus, oferecemos a Deus sacrifício de louvor, como disseram os escritores hebreus, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Acabamos de fazer aqui maravilhosamente nesta manhã. É o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Você está legalizando o poder e a unção de Deus na tua vida. No louvor nós damos a Deus e na palavra Deus nos dá. Então é importante louvar o Senhor. E aqui Salomão louvou o Senhor com 1000 holocaustos. E como ele legalizou a presença de Deus, Deus aparece para ele na noite daquele mesmo dia dos holocaustos, em sonho, e diz para ele, pede o que quiseres e te darei. E Salomão, sabiamente, 1 Reis 3:9, diz o texto sagrado, a teu servo, pois, não dá, ou a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a tão grande povo? E diz o texto sagrado que essa palavra pareceu bem aos olhos do Senhor, porque o Senhor disse, tu não pediste a derrota dos teus inimigos, não pediste riqueza, prosperidade, não pediste bem, mas pediste sabedoria para governar o meu povo. Eu te darei sabedoria, te darei bens, te darei riqueza,
Então Salomão foi o rei mais rico que teve na face da terra, humanamente falando. E foi um homem de uma extrema sabedoria, que biblicamente somente a de Cristo foi comparada maior do que ele. O texto diz lá no livro de Mateus: eis aqui, em relação a Cristo, quem é maior do que Salomão. Mas tirando Cristo, Salomão foi o homem mais sábio. Tanto que o primeiro ato de julgamento de Salomão é até interessante lembrarmos aqui. Diz o texto sagrado que naquele tempo qualquer causa vinha ao rei. O rei era uma espécie de rei e juiz. E duas mulheres que tiveram filhos na mesma data e estavam ali ainda naquela espécie de pós-parto, né? Como se fosse assim, observação, como se chama hoje nos nossos hospitais. Lá tinha as parteiras e tinha um local também. Uma dormiu sobre o filho morreu sufocado. E ela acordou primeiro, viu que o filho estava todo roxo. E ela olhou, viu que o da outra estava tudo certinho. E ela, sorrateiramente, enquanto a outra dormia, ela pegou o filho dela roxo, morto, colocou ao lado do filho da outra e pegou o filho da outra vivo, ficou para ela e ficou como que tudo está normal. A outra acorda, mas a mãe conhece o filho, né? Pela aparência, pelo cheiro, não tem como. E a mãe, quando acordou e viu, disse: não, esse não é o meu, é o teu. Disse: não, o teu que morreu. Então vamos ao rei. Primeiro julgamento de Salomão. Chega duas mães, uma com o filho morto, a outra com o filho vivo, e disse: não, o dela que morreu, ela pegou o meu. Disse: não, não é nada disso, o dela que morreu e ela quer o meu. Já pensou, irmão Renato? Que desafio. E ali foi a prova que aquele homem tinha grande sabedoria. E ele chama um soldado e diz: pega a criança viva, parte no meio e dá um pedaço a cada uma. Quem visse assim, que rei, pronto, saiu Davi, homem segundo o coração de Deus, entrou um carrasco. Não, amado, era a sabedoria divina, era um teste. Quando ele dá a ordem, a verdadeira mãe disse: não, faz o seguinte, deixa o filho com ela. E Salomão disse: pega o filho e dá a essa que poupou a vida, porque essa é a verdadeira mãe. E o texto sagrado diz: e assim começou Salomão a reinar com sabedoria. Que coisa maravilhosa, amado. Esse homem sábio é que escreve esse texto que lemos nesta manhã. E quando a gente analisa a luz textual da palavra, cada ponto, quando ele diz: a vida e a morte, ou a morte e a vida, estão no poder, versículo 28, da língua. O primeiro destaque que nós temos aqui é que Salomão não disse: a morte e a vida está nas mãos de Deus. Todo mundo pensa isso, amém, Deus é o doador da vida. Mas Deus está revelando aqui que Ele colocou isso nas nossas mãos. E o texto não diz também: a vida e a morte está na mão do diabo, senão o diabo mata quem quiser. Não é bem assim. E ele não estava falando só da morte e a vida, ele está falando tudo o que acontece entre o nascimento da pessoa, primeiro momento de vida, da concepção, e tudo o que acontece quando a vida termina. Significa dizer prosperidade, saúde, bens, adversidade, lutas, problemas, tudo isso está no poder da língua de cada um. Vou voltar a ler os dois versículos, se você puder também ler comigo. Versículo 20: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Preste atenção, que profundidade. E do renovo dos lábios ficará satisfeito. O 21: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto, ou aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. E aí, amado, isso é muito importante. Estamos começando o ano. É normal, nas reportagens televisivas no início do ano, é clássico até, porque alguns âncoras daqui da televisão baiana é umbandista, é de religião de matriz africana, e sempre pergunta assim: qual é o orixá que vai reinar esse ano, ou que vai ser o orixá que vai imperar nesse ano? Uns creem assim, outros no Réveillon dá 7 pulinhos nas primeiras ondas, dizendo que essa simpatia abençoa o ano. Outros pegam outras simpatias, colocam um trevo de 4 folhas dentro da carteira, outros colocam um dólar,
para ter prosperidade, outro veste uma determinada cor, vou vestir dourado para o ano ser rico, vou vestir branco para ser de paz. Tudo isso são simpatias que não funcionam nada. O que funciona é a palavra de Deus. Primeiro, quem rege os céus e a terra é o Senhor dos Exércitos, o Criador dos céus e a terra, todos os anos. Todos os anos pertencem ao Senhor. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Não tem orixá, não tem caboclo, não tem guia. Estão todos derrotados diante daquele que venceu na cruz do Calvário. A palavra diz que Jesus subjugou os principados e sobre eles triunfou. Aleluia. Quem reina é Jesus. E o que Jesus fala é que tem valor. E Jesus está usando Salomão para dizer o seguinte: se você quiser ter um ano de vitória, palavras são semente, plante vitória para você colher vitória. E aí é muito interessante, amado. Como foi o seu ano de 2022? Quais foram as palavras que você mais disse? Ou que você talvez inconscientemente disse? Porque muitas vezes nós somos fruto daquilo que ouve. Tem pessoas que ouvem as pessoas falarem uma coisa e reproduz maldições, praguejam sobre a sua vida. O próprio Jesus diz no texto de Mateus 12:34, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então aqui tem uma lição muito grande, precisamos nos encher da palavra de Deus, por isso que você está aqui hoje. Por isso que o pastor botou um plano de leitura e colocou também agora um grupo no WhatsApp. Se você não entrou ainda, fale com a nossa irmã Tainá, secretária, para colocar seu nome lá. E você vai ler e vai tirar as dúvidas, para que você fique cheio da palavra. E cheio da palavra, você vai falar a palavra de Deus diante das tuas adversidades em 2023. E você vai ter um ano totalmente diferente de vitória. Quem crê, diga glória a Deus. Amado, a coisa é tão séria que quando Josué, sucessor de Moisés, começou a liderar o povo de Israel, Deus admoesta Josué no capítulo 1, verso 8, dizendo: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Qual era o livro da lei que havia no tempo de Josué? Os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O Pentateuco foi escrito por Moisés, não tinha mais nada aí. Josué, que é o 6º livro, foi escrito por ele, então não tinha ainda. O livro da lei era o Pentateuco, o Torá. Deus está dizendo: não te aparte da tua boca o livro desta lei, o Torá. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo como nele está escrito, porque fazendo isso prosperarás e serás bem sucedido. Mas preste atenção que tem uma parte desse versículo que nos passa desapercebido. Deus manda meditar para ter o cuidado de fazer, mas no início do versículo diz: não se aparte da tua boca, ou seja, eu vou meditar para ter cuidado de fazer, mas eu vou falar o que eu medito, eu vou orar a palavra, eu vou falar em cima das circunstâncias a palavra. Quando a adversidade vem, ao invés de lamentar, murmurar, eu vou dizer como Jó. Jó deu graças a Deus quando a adversidade chegou na vida dele. Nu vim a esta terra, nu tornarei a ela. Deus me deu, Deus tomou. Contudo, bendito seja o nome do Senhor. Quantas vezes, amado, chega a adversidade na nossa vida e a gente, por um lapso, esquece disso e às vezes murmura. E a murmuração é exatamente o oposto, lança maldição. A luta vem, mas você tem que dizer: olha, essa luta vai passar, eu creio em Deus que o Senhor me dará vitória. Eu creio em Deus que o Senhor vai mudar a tempestade, eu vou chegar à abundância e eu vou ser bem sucedido naquilo que eu estou fazendo, embora neste momento eu estou passando por uma adversidade. Veja que coisa diferente. Amado, isso é muito sério. Até os ímpios sabem disso, sabia disso? Os ímpios chamam isso em algumas religiões esotéricas de palavras positivas. Que de tudo não é ruim, mas o que nós estamos falando aqui é algo mais profundo. É palavras positivas, mas palavra de Deus. A palavra que criou os céus e a terra, o verbo vivo de Deus que é Cristo, de Gênesis e Apocalipse. Quando você fala palavras positivas de Deus em cima do problema, ela é o cúmulo
da vitória, porque se palavras positivas pode até trazer algum benefício, quanto mais falar a palavra positiva da palavra de Deus. Há um filme, amado, eu não era nascido, talvez você, 1939, tem até uma canção muito linda, Lari, Lara, e o vento levou, conhece? É um clássico, né? Lari, Lara. Você vai dizer que não era do seu tempo não, né? E o vento levou, 1939. Eu nasci 28 anos depois. Tá vendo que eu não sou? Você viu o cara tão novinho assim, já? É a bênção de Deus, né? É aquele versículo que eu sempre digo: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Mas em 1939, esse filme clássico, E o Vento Levou, ganhou 5 Oscars com uma atriz chamada Vivian Leigh, que ela interpreta o personagem Scarlett O'Hara. O filme é tão lindo, clássico, que alguns queriam comprar o campo dela, a fazenda, e ela não quis, e alguém chegou, tocou fogo na fazenda toda, e ela perdeu tudo, casa, fazenda, gado. E quando ela chega no local assim, queimado, tudo devastado pelo fogo, numa paisagem assim cinematográfica, um entardecer, aquela mulher abre a boca e diz: por Deus eu juro, que não vão acabar comigo, eu vou passar por tudo isso, e quando terminar, jamais sentirei fome, nem eu, nem a minha família. E esse filme, talvez os mais idosos aqui, irmão Carlos, não sei, é muito emblemático até hoje, vendo que o ímpio conhece isso. Ela teria tudo para murmurar, mas ela diz uma palavra, jurando por Deus. E amado, como eu falei, prosperidade, escassez, saúde, doença, bons negócios ou mau negócio, sucesso ou decepção, em 2023 dependerão da nossa confissão, daquilo que estiver abundante em nosso coração. Precisamos aprender com Jó, com Caleb. Jó eu já citei, Caleb, um dos 12 espias. Quando o povo chega ordenado por Moisés diante da terra prometida, Cades Barneia, a borda da terra, Moisés manda 12 espias para olhar a terra, um de cada tribo, e eles olharam a terra, passou por um vale chamado Escol. O texto sagrado diz que de lá tiraram um cacho de uva que era tão grande que teve que colocar uma vara, 2 homens carregarem. A terra era muito boa, manava leite e mel, como o Senhor prometeu a Moisés e ao povo de Israel. Mas quando o povo começa a relatar, os inimigos diz: olha, a terra é boa, mas ao norte tem tal nação muito poderosa, assim, assim, assim. Ao sul tem tal nação, assim, assim, assim. Ao leste, ao oeste, e foi dizendo. Depois de tudo, disse: nas montanhas tem os filhos de Enaque, gigantes da terra. E diz a palavra que os espias, 10 deles, derreteram o coração do povo, a ponto de dizerem assim: olha, nós queremos voltar para o cativeiro lá. Estar debaixo do cativeiro de Faraó é melhor. O chicote, mas nós temos comida, nós sofremos lá, mas enfrentar esse povo aí não dá. E o povo derreteu o coração. E Caleb e Josué tomam a palavra e disse: não, o Deus que nos tirou da terra do Egito, que nos deu vitória no deserto, que vencemos serpentes e escorpiões, que tirou água da rocha de Horebe, que desceu codornizes e maná do céu, que nos guiou de dia com a nuvem e de noite com a coluna de fogo, esse Deus nos dará vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Que exemplo maravilhoso. E Caleb herdou a melhor parte da terra, a terra de Hebron. Temos que lembrar de Davi. Ninguém em Israel se achava apto para enfrentar o gigante Golias naquele vale, onde Israel estava de um lado da montanha e todo o exército filisteu do outro. E num grande vale desceu o campeão filisteu Golias, um homem gigante, com uma lança muito pesada, um escudo muito pesado, uma espada pesada. E ao ver aquele gigante, todos ficaram amedrontados, até Saul, que era o maior em estatura de Israel. E quando Davi se propõe a ir, amados, muitas vezes nós lemos o texto e esquecemos disso. Preste atenção no que eu vou dizer: não existe vitória que não seja precedida de profecia. Repita comigo: não existe vitória
que seja precedida de profecia. A palavra diz em Amós: bramia o leão, quem não ouvirá? Amós 3,7. Falou o Senhor, quem não profetizará? Tudo na palavra de Deus antes é profetizado. O nascimento de Jesus foi profetizado, a morte de Jesus foi profetizada, a descida do Espírito Santo foi profetizada em Joel. Certamente não fará Deus coisa alguma sem que não revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3,7. Deus não faz nada sem que antes Ele profetize. E Deus é o nosso Pai, nós somos filhos. A Bíblia diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A vitória de Davi começou não quando ele soltou a funda com a pedra que bateu na fronte do gigante, o gigante caiu. A vitória de Davi começou no diálogo antes da pedra. E olha que o gigante também profetizou. Mas só que a nossa profecia é diferente da do mundo, que a nossa profecia é em nome do Senhor. Amém, amado? O gigante disse: sou eu, cão, para vocês me mandarem um menino franzino. Hoje mesmo darei suas carnes às aves do céu, disse o gigante. Profetizou. Só que palavras positivas sem ser palavra de Deus tem valor. Davi disse assim: você vem a mim com escudos e com lanças e com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Ainda hoje arrancarei tua cabeça e darei suas carnes à ave do céu. Pronto, decretou a vitória. O resto aí é fichinha, amado. É isso que nós temos que aprender. Às vezes queremos vitória de Deus e não determinamos. No livro de Jó tem uma expressão muito maravilhosa, lá no capítulo 33. Diz: une, pois, a Deus e tem paz, e te sobrevirá o bem. O que é que está dizendo? Faça uma aliança com Deus e tem paz, e te sobrevirá o bem. Você já se uniu com Deus? Quem se uniu com Deus, levante a mão, diga amém. Glória a Deus. Se tem alguém aqui que não se uniu, entregue sua vida nessa manhã, se una a Deus. Aceita, peço a palavra da tua boca. É o que nós estamos fazendo aqui, ouvindo Deus. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como de Ofir, e até o Todo-Poderoso te serás por tesouro precioso. Determinando tu, olha aqui, algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em seu caminho. Onde houver abatimento, tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará até o humilde pela palavra da sua boca. Isso é muito forte. Você tem determinado em nome do Senhor Jesus? Diga assim comigo, levante a tua mão direita. Diga comigo: eu determino que esse ano de 2023 seja um ano de vitória, de paz, de bênção na minha família, em todas as famílias da terra. Que em nome de Jesus Cristo, Satanás seja desmascarado e derrotado em toda a nossa vida, em o nome de Jesus. Amém. Isso tem um poder no reino do Espírito, amado, muito grande. Isso é diferente, sabe de quê? Tem gente que diz assim: eu não valho nada mesmo. Uma autocomiseração, uma falsa modéstia. Comigo nada dá certo. Você já ouviu gente assim? Aos montes, né, irmãos? A gente vê nas empresas, nas coisas, diz assim. Tem gente que diz assim: eu não ganho nada, nem rifa. Não vai ganhar mesmo. Não vai ganhar mesmo. Você já disse que não ganha. Você já profetizou sua derrota. Esse negócio não é para mim não. Vai fazer um concurso, esse negócio não é para mim não. Não é mesmo não. Em Provérbios assim: estais amarrado, enredado pela palavra dos seus próprios lábios. Você tem que dizer: Senhor, começou um novo dia nesta manhã. Eu vou sair, o Senhor vai me dar um dia de vitória, vai me livrar do mal. No meu trabalho eu vou ser próspero. Os melhores clientes vão me procurar, porque eu sou cabeça e não cauda. Aleluia! Sobre mim estão as bênçãos do Senhor, as bênçãos do monte Gerezim. Eu sou servo de Deus. Eu não aceito imposição do adversário, porque o cetro da impiedade não prevalecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. É diferente, irmão. Aí você vai ver seu dia desenrolar. Eu fiz uma aplicação esperando uma determinada projeção para cima, bater um determinado lucro.
aplicação virou e desceu bastante, e dava um prejuízo astronômico. Eu olhei para a tela e disse assim: você vai voltar e vai subir, porque eu sou filho de Deus, cabeça e não cauda, e o meu dinheiro é santo. Você sabe o que aconteceu? O gráfico fez assim, ó, voltou todo de novo. Você tem que viver assim, amado. Comer do fruto do teu lábio, é isso que o sábio está dizendo pelo Espírito de Deus. Erradicar a murmuração em 2023, isso é muito maravilhoso. E eu quero, sem delongas, tenho nem um relógio aqui, então não está aqui no celular. Eu quero falar de 5 tópicos para aplicar essa homilética em nosso coração. A receita do sucesso em 2023. Não se baseie no ímpio, não. A Bíblia diz que o ímpio vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. E fé é fé na palavra. Se a palavra diz a teu respeito algo, confie na palavra. A palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Você já entregou? Quem já entregou, faça assim. Confia nele, está confiando, amém. E ele tudo fará, então ele vai fazer. Ah, pastor, mas na minha vida está tudo virada. Descanse. O mesmo Salomão aqui disse assim: melhor o fim das coisas do que o início dela. Não importa como começa, o importante é como termina. Quando Jesus morreu, foi sepultado, no terceiro dia ressuscitou. 2 discípulos, que não eram dos 12, eram dos 70, estavam saindo de Jerusalém para voltar para a sua vida e passou pelo caminho de Emaús. Jesus, já ressurreto, aparece com ele e começa a ouvir. Eles pensaram que era o estrangeiro que estava de viagem ali. Começou a andar. E eles começam a lamentar, a fazer tudo o contrário do que estamos falando aqui. Nós estamos acabados. Nós pensamos que esse Jesus era quem ia resgatar Israel, e agora ele já está morto. Já faz 3 dias. E o estrangeiro que era Jesus, ele achando que era estrangeiro, assim: que palavras são essas que andando trocais? Ah, de Jesus você não sabe não, você é o único estrangeiro que não sabe das notícias de Israel. E Jesus ali começou a falar a palavra, e o coração deles começou a queimar, mas não sabia que era Jesus. O dia foi caindo, e quando chegou próximo a uma estalagem, Jesus fez que ia seguir, e eles, com medo daquele estrangeiro, esse estrangeiro é muito sem noção, viu? Não tem luz elétrica, não existe coel, andar de noite no escuro aí vai se ferrar. Ele disse: fica conosco, rapaz, já se faz tarde, já declina o sol. Aí o estrangeiro disse: tá bom, você está me chamando, eu vou ficar. Entraram na estalagem. Quando chegou na hora do partir do pão, Jesus aí pega o pão para agradecer, e quando Jesus vai agradecer, os olhos dele se abrem e ele vira o que era Jesus. Aleluia. Esse mesmo Jesus está conosco todos os dias. E às vezes ele está perguntando para mim e você: que palavras são essas que andando trocais? Quantas piadas você contou em 2022? O Espírito Santo vai dizer a você o seguinte: crente não conta piada, porque piada é uma mentira para extrair riso, um fato inverídico. Davi disse: que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração seja agradável na tua presença, ó Senhor, rocha minha, libertador meu. Nenhuma palavra ociosa saia da tua boca, a não ser aquela que promove a edificação. Piada promove a edificação? Não. Vai promover edificação? Fale, não vai, fique calado. A Bíblia diz que até o tolo é considerado sábio quando cala sua boca. Veja que a coisa é muito séria. As exortações, e eu não falei de Tiago ainda, que fala sobre a língua. Que palavra você tem dito ao teu filho? Vai, filho, vai dar tudo certo nessa prova, porque você é servo de Deus. Eu estou orando, você tem a mente de Cristo. Amém? O menino vai lá, tira 10. Agora esse menino é relaxado, viu? Esse menino não gosta de estudar. Não sei nem como é que vai ser, viu? Aí o menino vai e tira a nota ruim. Aí você fica mais irritado e vai. Aí veio de fé em fé, e glória em glória, vai de descrença em descrença, de abismo a abismo, pela palavra da própria língua. Eu recebi um vídeo recentemente
de uma irmã que recebeu uma pregadora muito renomada. Ela foi buscar no aeroporto, ia pregar na igreja dela, e ela foi buscar a irmã no aeroporto e disse assim: olha, aqui é a Bíblia e o paletó do meu marido, que é presbítero. E seu marido é presbítero, que bênção. E ela veio no carro, quando chega em casa, está lá o cara de bermudas, nem crente era. Mas a mulher disse assim: não, porque eu oro a Deus para salvar ele e ele ser presbítero. Então, como ele ainda não se converteu, eu já levo o paletó dele e a Bíblia vai comigo onde eu vou, porque eu creio na minha vitória. É forte, né? Ela cria nisso, profetizava isso. A irmã ficou assim, impactada. Deve ver, esse homem não vale de nada, essa mulher não vale de nada. Onde foi que eu amarrei meu burro quando casei com esse troço? Vai ser um troço mesmo. Tu está dizendo. Nós temos que mudar esse quadro, amado, agora em 2023. Primeiro tópico: a receita do sucesso em 2023. Em primeiro lugar, se encha da palavra. Não basta a palavra positiva apenas, mas palavras proféticas extraídas da palavra de Deus. Esta palavra é a criação, o próprio Cristo, o verbo de Deus. Paulo diz na carta aos Colossenses, capítulo 3:16: a palavra habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando e admoestando com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando no Senhor com graça em vosso coração. E esse foi o mesmo conselho de Deus a Josué. Se você se encher da palavra. Às vezes eu não consigo, amado. Eu estou usando a minha ciência que eu me formei, contabilidade, estou explicando ao cliente como vai ser o que ele quer fazer, a empresa que ele quer abrir. Daqui a pouco eu estou dando exemplo da palavra em cima do assunto, com a maior naturalidade, e o exemplo casando certinho. Um dia eu estava falando com o meu maior cliente, um grande empresário, que é um dos maiores fornecedores da Petrobras, uma empresa de mais de 30 anos, ganha praticamente licitações uma atrás da outra. Eu estava falando com ele algo do meu trabalho, e num determinado ponto o Espírito Santo, que é o nosso guia, nós somos guiados, nós somos dirigidos. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, a gente pega a direção e coloca na mão do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então estou fazendo o meu trabalho e disse: não, porque assim está o bem que Jesus falou em Lucas: ninguém edificando um edifício sem primeiro mensurar bem se pode acabar. O homem diz: Jesus falou isso? Falou. Que texto é tal? Depois ele já aceitou receber o pão nosso e recebe o pão nosso até hoje, o maná diário. E aquele homem se admirou de Jesus ter falado aquilo. Ele que é um engenheiro e sabe que o orçamento é importantíssimo. Se você não faz orçamento, a obra você não sabe se vai acabar. Qual é o custo, né? Isso é muito importante. E tantos outros exemplos, amado, que nós vamos adquirir. Em segundo lugar, cuidado com os maus hábitos, com os costumes do linguajar. Eu falei aqui da autocomiseração, da falsa modéstia, da repetição de palavras de derrotas, que as pessoas lançam maldição sobre a sua vida, família, filhos, filhas, sobre o trabalho, sobre o negócio, até inconscientemente. E o versículo que eu citei já aqui, eu vou citar aqui no tópico, Efésios 4:29. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Isso é muito sério. A palavra diz que toda palavra ociosa que o homem disser haverá de dar conta. Nós somos boca de Deus. Diga a pessoa que está à sua direita ou à sua esquerda: você é boca de Deus. Deus tem uma boca, é a igreja na terra. Os anjos anelaram o nosso ministério de falar do amor de Cristo, mas Deus disse: não, vou deixar com os homens. Não deu aos anjos. Os anjos quiseram: olha, nós queremos ir para a terra pregar o plano da salvação. O Senhor disse: não, vou deixar com os homens. Agora imagine se nós, amados, omitirmos isso
ou andarmos com palavras de derrota, com palavras que não promovem edificação, estamos na contramão da bênção de Deus e às vezes colhemos isso. Ah, meu salário é pequeno, não dá para nada, não vai dar para nada. Posso dizer assim, meu salário é pequeno, mas a palavra diz que o pequeno virá a ser mil, e o mínimo povo grandíssimo, diz o Senhor, eu o seu tempo farei. Aí Deus começa a multiplicar o salário. Esse salário é pequeno, mas eu faço tanta coisa, que talvez quem tem um salário grande não faça, que o seu dinheiro é abençoado. Você crê no poder da palavra, isso é muito sério. Tem pobre que ganha na loteria e depois fica pobre. E tem pessoas que nunca ganham na loteria e prósperam. Eu vi uma reportagem essa semana de grandes jogadores de futebol que já ganhou muito, jogou na Europa e hoje são paupérrimos, estão passando necessidade, depende de pessoas até para comer. Então veja que não é quanto você ganha apenas, mas as tuas palavras, como você administra. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus. E terceiro, cuidado com as palavras precipitadas. Esse é o pior ponto, amado. A impulsão do momento, aquilo que você diz no calor do momento, sem analisar, sem conhecimento de causa, apenas para satisfazer a quem nos quer ouvir ou a nós mesmos. E eu tenho um exemplo de palavra precipitada. Jacó era a terceira linhagem daqueles que era patriarca, Abraão, Isaque e Jacó. Sobre Jacó estava a bênção de Deus para o povo de Israel, mas Jacó ainda não tinha passado em Peniel, num vale que ele lutou com Deus e teve seu nome trocado. Então Jacó ainda estava com a velha natureza. E nós mesmo com o nome trocado, mas a velha natureza está em nós, meio inerte, mas nós temos que vigiar para que ela não determine a nossa vida. E quando Jacó, antes de passar por Peniel, ele sai ainda próspero da casa do seu tio, que ele trabalhou 14 anos, com um salário só da comida e muito baixo. E Deus faz ele prosperar através do segredo das 3 varinhas pintadas, malhada, riscada e salpicada. E ele sai com um grande rebanho de malhada, listrada e salpicada, porque ele fez um acordo com o tio. Olha, tudo que nascer listrado, malhado e salpicado é meu. O que nasceu teve um negócio bom, fechado. Por quê? Só nasceu uma malhada salpicada uma vez na vida. Só que Deus disse a ele: olha, você pega a varinha, o Deus de Jacó é o teu Deus, irmão, tome posse aqui. Deus tem estratégia para vitória em você em 2023. Amém? O irmão Levita ali já tomou posse. Peça a Deus vitória, porque é do Senhor que vem a vitória. Jacó estava lá, paupérrimo, trabalhava só pela comida, foi ludibriado, tentou casar com Raquel, o tio botou Leia, ele teve que trabalhar mais 7 anos. Só que ninguém engana servo de Deus. Ele orou ao Senhor, tinha sobre ele promessa, e o Senhor disse: pega 3 varas, descasca ela, pinta, listrada, malhada e salpicada e bota nos bebedouros, quando as vacas estiverem para dar cria. E as vacas ali, para dar cria, vinha beber água e começava a beber água olhando para a vara. E começou a nascer só malhada, salpicada e listrada. Com pouco tempo o exército, o rebanho dele tornou maior do que o do tio. O tio disse: vai embora antes que eu vire seu servo ou seu patrão. Ele aí saiu cheio de gado. Veja que coisa linda. Que Deus coloque, espiritualmente falando, 3 varas de vitória na tua vida a partir de hoje, para no teu negócio, na tua vida, você prosperar. Se você dizer: Senhor, o Senhor, o Deus de Jacó é o meu Deus, eu sou descendente de Abraão, filho de Abraão. Ah, está difícil, está assim, está assado, não tem emprego, mas eu sou teu filho. Assim como no Egito havia pragas em todo o Egito, menos na terra de Gósen, Jesus é a minha Gósen espiritual. Eu quero viver em vitória no meio do caos. Você vai começar a colher. E são palavras, sabe, que você tem que dizer. E aí, amado, ele sai. A sua esposa, Raquel, uma das suas esposas, pega os ídolos do pai, porque o pai Labão era pagão, não adorava o Senhor, adorava ídolos. Tinha ídolos familiares, Anaques. Ela pega os ídolos do pai e leva com ela. Jacó não sabia. Labão, quando vê que os ídolos foram roubados, vai atrás e diz assim: você levou, enriqueceu, levou gado, está levando minhas filhas, ainda pega meus ídolos. Jacó sem saber assim: seja digno de morte quem fez tal coisa.
E Raquel tinha feito. Raquel morreu com 24 anos de idade, de parto, porque Jacó proferiu a morte dela. Está na palavra de Deus, irmão. Gênesis 31:30. Você está lendo o livro de Gênesis? Quando você chegar nesse texto, você vai lembrar do que eu estou falando. Seja digno de morte quem tal coisa fez. Olha que palavra precipitada. E não tirou. Mas eu quero dizer uma coisa a você, viu? Toda palavra precipitada você pode tirar. Nessa manhã nós vamos tirar tudo que consciente ou inconscientemente nós falamos, para anular. Assim como uma lei, né, doutor aqui? Né, doutor? Como uma lei anula outra lei, né? Uma lei só pode ser anulada por outra lei. Uma palavra é anulada por outra palavra. Então, amados, aprenda isso, é muito importante. Vamos fazer logo? Levante a tua mão assim. Diga: eu cancelo e anulo toda palavra de maldição proferida contra mim, ou que eu proferi, consciente ou inconscientemente, caia por terra, que somente a palavra e a bênção de Deus esteja sobre minha vida, em o nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Isso é forte, amado, isso é vida, aleluia. E da agora em diante você vigia. Vamos lá, estou terminando. Quarto, aprenda a valorizar o pouco que Deus colocou em suas mãos, pois isso é um teste. Na parábola dos talentos, Jesus diz assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Está no pouco hoje? Diga: Senhor, eu te agradeço por esse teste. Eu sei que isso tem prazo de validade, isso vai acabar e o Senhor vai me fazer prosperar, porque a tua palavra diz que aquele, está lá o Salmo 1, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu não faço nada disso, Senhor. Antes tenho prazer na lei do Senhor e nela medito dia e de noite. Eu serei como árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação certa, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha que coisa linda. Aí a palavra começa a ser vida em você. A palavra está procurando aquele que vive ela, para que ela se cumpra, e Deus velando sobre ela. Em quinto e último, peça perdão a Deus. Acabamos de fazer por todas as palavras ociosas de maldição que você proferiu, consciente ou inconscientemente, contra si ou contra seu próximo, ou recebeu de família. Lá em 1 João 1,9 diz: se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus colocou em nossos lábios o poder de determinar que tipo de ano nós queremos para nós em 2023. Ano de bênção ou ano de maldição? Ano de paz ou ano de aflição? Vamos conversar a partir de agora, a viver isso, amado. A entender que a palavra de Deus é verdadeira e é simples. É simples. Por isso que ela muitas vezes exige de nós algo que parece muito simples, que nós é tão simples que a gente não cumpre. Às vezes nós estamos com aquela visão de Naamã. Naamã chega de uma viagem longínqua, leproso, com um monte de presente, sai da Síria para Samaria, chega na porta do profeta, e o profeta, por ordem do Senhor, para que fosse o tratamento correto para o problema de Naamã, diz assim: não saia para atender não, diga só ao seu servo Geazi, que diga a ele que dê 7 mergulhos no Rio Jordão, algo simples. Naamã se enfureceu, disse: nem saiu para me atender, está pensando o quê? Eu sou um general vitorioso. E era mesmo. E quem dá a vitória, Ele é Deus, diz a palavra. Tantos rios lá, muito bons na Síria, Ele manda eu ir esse rio barrento. E ele pega a sua montaria e começa a voltar com seus presentes, leproso, sentenciado à morte. Sem vida, porque ele era um general vencedor no fronte de guerra. Mas em casa ele era um derrotado, tudo separado, cama separada, quarto separado, não podia tocar na esposa.
E ele volta nessa derrota. No meio do caminho, um servo de Naamã diz assim: meu senhor, se o profeta te pedisse algo difícil, você não faria? Claro. Porque ele disse: eu pensei que ele ia sair na porta da tenda, elevar os olhos do céu e invocar o seu Deus, levantar as mãos. Ele queria algo apoteótico, algo cinematográfico. E Deus disse ao profeta: ele vai dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Ele pondera a palavra do servo e diz: para tudo. O rio estava à margem do caminho, e ele ali teve que descer, tirar sua couraça general, tirar sua roupa, ficar com traje de banho. Todo o seu exército viu que ele era leproso, porque muitos não conheciam a dimensão daquela doença, ou não sabia nem que ele era leproso. E ali ele se expôs, se humilhou, desceu, mergulhou. Primeira vez subiu, a lepra estava lá. Mergulhou, segunda vez, subiu, a lepra estava lá. Terceira, quarta, quinta, sexta. Acho que na sexta ele pensou assim: eu fiz papel de palhaço, viu, irmão Jonatas? Antes eu tivesse com aquele conceito meu, fui ouvir esse servo meu e agora só falta um. Eu agora, além de leproso, vou ser leproso palhaço. Porque acho que ele pensou assim: no primeiro vai limpar um pouquinho, né? Tinha uma propaganda no seu tempo, já a primeira faz tchum, a segunda faz tchan, aquele negócio de barba, a terceira tchan, 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 tchan. Ele pensou, uma propaganda de barbeador, né? Não sei se era do tempo de Camilo, não sei, mas era do meu tempo, hein? Eu sou irmão de Matusalém, viu, irmão? Então, aí ele no sexto agora, acho que ele desceu o sétimo, irmã Van, dizendo assim: pronto, já errei mesmo, errado por 6, erra por 7. Ele desceu o sétimo. Quando ele subiu, diz a palavra de Deus que sua pele estava limpa como de criança. Vale a pena confiar no Senhor, obedecer aquilo que parece simples. Aleluia, aleluia. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração. É interessante, palavra dos lábios, o meditar do coração. Tem que haver uma combinação: sim, sim, não, não, viu? Não adianta dizer sim aqui, não aqui, ou não aqui com sim aqui, não funciona. Tem que ser sim aqui, ou não aqui, não aqui. Seja agradável na tua presença e deixa o resto com Deus. E olha, Senhor, está tudo adverso, mas eu sei que o Senhor vai transformar a maldição em bênção. Isso está na palavra de Deus aqui, ó. No livro de Números. O povo de Israel sai, estou terminando, do Egito, sobe, e Deus diz assim: não passe pela terra das nações, que eu coloquei terror no coração dela, não vão te afrontar, mas passe pela terra dos seus irmãos, Moabe e Amon, que era filho das filhas de Ló. Mas os moabitas não veio para Israel com pão e água, mas assalariou Balaão para amaldiçoar, diz o texto sagrado. Aí diz assim: contudo, Moisés escreve: o Senhor converteu maldição em bênção, porque Balaão era profeta usado por Deus, moabita. Mas quando ele foi amaldiçoar, Deus tratou ele lá com a jumenta, e ele enganou o rei de Moabe e disse: recebi ordem para abençoar, não posso amaldiçoar. Não vale encantamento contra Jacó e contra Israel. E aí abençoou. O rei ficou irado, porque tinha prometido a ele grande soma de dinheiro, mas Deus tratou o coração do profeta, e o profeta fez o que Deus quer, porque Deus muda, transforma a maldição em bênção para nos dar vitória. Vamos ficar de pé.